Existe um grupo de SUVs que faz exatamente tudo o que uma pessoa acima dos 60 anos precisa. São altos, então você não precisa se abaixar nem se contorcer para entrar. Tem o banco na altura certa, direção leve, visibilidade de sobra e uma mecânica tão simples que dura décadas. E mesmo assim, quase ninguém compra. Não porque são ruins, mas porque saíram de moda, perderam o brilho das propagandas e acabaram esquecidos nas lojas. E é justamente aí que mora a oportunidade. Porque enquanto todo mundo disputa os modelos caros e cheios de tela, esses aqui estão baratos, robustos e prontos para rodar mais uns 15 anos sem reclamar. Então, vamos direto ao primeiro, Suzuki Grand Vitara. O primeiro da lista é um dos SUVs mais subestimados que já rodaram no Brasil, o Suzuki Grand Vitara. Se você nunca reparou nele, não é culpa sua. A Suzuki nunca teve o marketing das gigantes, nunca encheu a televisão de comercial e por isso o Grand Vitara passou anos escondido, comprado quase que só por quem realmente entendia de carro. Mas quem entende sabe. Esse carro é de uma robustez impressionante. Ele foi feito numa época em que a Suzuki ainda fabricava veículos pensando em durar, não em impressionar. O motor de 2.0 litros e o de 2.4 litros são conhecidos por passarem de 300 mil quilômetros sem abrir o motor, desde que a pessoa faça as trocas de óleo direitinho. Para quem tem mais de 60 anos, o Grand Vitara é quase um presente. A altura de entrada é perfeita. Você não precisa nem subir nem se jogar para baixo. Você simplesmente senta, como se estivesse sentando numa cadeira boa da sala. A posição de dirigir é elevada, o que dá aquela sensação de comando, de enxergar a rua inteira à sua frente. E a direção, apesar de firme, é previsível e segura. Hoje você encontra um Grand Vitara em bom estado, por valores muito camaradas no mercado de usados, dependendo do ano e da conservação, girando na casa dos 40 a 60 mil reais para as versões mais antigas e bem cuidadas. É um dinheiro que compra tranquilidade por muitos anos. O único cuidado é encontrar peças de alguns itens específicos, mas a mecânica principal é tão durável que raramente você vai precisar mexer nela. Chevrolet Tracker, primeira geração. O segundo é um caso curioso. A Chevrolet Tracker de hoje é um sucesso de vendas, cheia de tecnologia. Mas ninguém lembra da primeira geração, aquela mais quadradinha, mais simples, que foi vendida no Brasil e depois caiu no esquecimento. E é exatamente essa que interessa aqui. Aquela Tracker antiga foi construída sobre uma base extremamente confiável, com motor de aspiração natural, sem turbo, sem frescura, sem aquelas peças eletrônicas que dão problema caro. É o tipo de carro que a pessoa liga de manhã, roda o dia inteiro e nunca para pensar se vai ligar amanhã. Ele simplesmente liga. Para o público mais maduro, essa simplicidade vale ouro. Menos tecnologia significa menos coisas para quebrar e menos surpresas na conta do mecânico. A Tracker antiga tem os comandos no lugar certo, botões físicos grandes, de fácil alcance, sem aquele monte de menu de tela que confunde. Você quer ligar o ar? Tem um botão. Quer aumentar o volume? Tem um botão. Simples assim. O porta-malas é honesto. Cabe as compras da semana, cabe a mala de uma viagem, cabe o carrinho do neto. E a suspensão é macia o suficiente para absorver os buracos das nossas ruas sem sacudir a coluna de ninguém. No mercado de usados, essa geração esquecida sai por um preço que impressiona de tão baixo, justamente porque a maioria das pessoas nem lembra que ela existe. Mitsubishi Pajero TR4. Chegamos a um clássico ignorado, a Mitsubishi Pajero TR4. Esse carro tem uma legião de fãs silenciosos, gente que comprou uma e nunca mais quis se desfazer. Mas na hora da compra, a maioria das pessoas passa reto, porque acha que é carro antigo demais ou porque não conhece a fama que ela tem no interior do Brasil. A TR4 é aquele tipo de veículo que aguenta desaforo. Ela foi feita para o campo, para a estrada de terra, para a chácara, para o sítio. Se ela aguenta esse tipo de castigo, imagine o quanto ela dura numa vida tranquila de cidade, indo ao mercado, à farmácia, à casa dos filhos. Ela vai durar praticamente para sempre. Para quem passou dos 60 e gosta de sair da cidade nos fins de semana, de ir para o litoral, para a serra, para a casa no interior, a TR4 é uma companheira perfeita.
Ela tem tração, tem altura do chão, tem confiança para encarar qualquer piso e, ao mesmo tempo, é confortável e alta na hora de entrar e sair. O motor 2 litros é conhecido pela durabilidade e as peças, por ser um carro que rodou bastante no Brasil, são fáceis de encontrar e tem preço justo. Hoje, uma TR4 bem conservada é um dos melhores custos-benefício do mercado, saindo por valores que muitas vezes ficam abaixo dos R$40 mil, dependendo do ano. É pouco dinheiro por um SUV de verdade, com alma de aventureiro. Honda CR-V, gerações anteriores. Agora vamos falar de um carro que carrega o nome mais confiável do mundo automotivo, a Honda. As gerações mais antigas do Honda CR-V estão entre os SUVs mais duráveis que o dinheiro pode comprar. E mesmo assim as pessoas costumam ignorá-las, achando que carro com muitos anos de fábrica não presta. É o contrário. O CR-V daquela época foi construído com uma qualidade de montagem que hoje é rara. Os plásticos internos, os acabamentos, os mecanismos, tudo foi feito para envelhecer bem. O motor da Honda daquela geração é praticamente eterno. Existem CR-Vs rodando por aí com 400 mil quilômetros e ainda funcionando redondinhos, sem fumaça, sem barulho, sem drama. Para quem tem mais de 60 anos, o CR-V oferece algo precioso: silêncio e suavidade. Ele é um carro calmo, macio, sem trancos. A direção é leve, os bancos são generosos e a posição de dirigir é confortável para o corpo, com aquele apoio de coluna que faz diferença numa viagem mais longa. A grande vantagem é o custo de manutenção surpreendentemente baixo para um carro dessa qualidade. Como a mecânica é robusta, você raramente precisa colocar a mão no bolso. É o típico caso do carro que sai um pouco mais caro na compra do usado, mas que se paga sozinho ao longo dos anos, porque quase não dá despesa. E ainda assim, muita gente prefere pagar mais caro num modelo novo e cheio de eletrônica frágil. Um erro que você não precisa cometer: Ford EcoSport. O quinto da lista é um carro que virou piada para muita gente, mas que esconde qualidades enormes: a Ford EcoSport. Sim, aquela do step na traseira, a que todo mundo viu na rua por anos. Justamente por ter sido tão comum, ela caiu em desprezo. E é aí que está a oportunidade escondida. A EcoSport, especialmente nas versões com motor de aspiração natural, é um dos SUVs compactos mais fáceis de manter no Brasil. Peça é barata, mecânico conhece de olhos fechados. E a mecânica é simples de resolver em qualquer cidade, por menor que seja. Você pode estar viajando no meio do nada que, se acontecer algo, sempre vai ter uma oficina que sabe consertar. Para o motorista com mais de 60 anos, a EcoSport tem uma vantagem que poucos comentam. Ela é altíssima para o tamanho dela. Você entra e sai com facilidade absurda, quase sem dobrar os joelhos. A visibilidade é excelente. Você enxerga o capô, enxerga os cantos do carro. E isso dá segurança na hora de estacionar e de andar em rua movimentada. Ela é compacta por fora, o que facilita muito estacionar em vaga apertada, mas é surpreendentemente espaçosa por dentro. E como muita gente torceu o nariz para ela, os preços no usado despencaram. Hoje você acha uma EcoSport em ótimo estado por um valor que cabe no bolso de quase todo mundo, muitas vezes bem abaixo dos R$50 mil. É um dos segredos mais bem guardados de quem quer economizar sem abrir mão da praticidade. Renault Duster. O sexto nome é um SUV que os entendidos respeitam, mas que o público em geral costuma subestimar: a Renault Duster. Ela tem uma fama meio injusta de carro simples, mas essa simplicidade é exatamente o motivo pelo qual ela dura tanto e custa tão pouco para manter. A Duster foi projetada para mercados difíceis, para estradas ruins, para uso pesado. É um carro rústico no bom sentido. Ele foi feito para aguentar. A suspensão é alta, robusta, preparada para buraco. Não é à toa que taxistas, motoristas de aplicativo e gente do interior adoram esse carro. Quem roda muito e precisa de confiança, escolhe a Duster. Para quem passou dos 60, a Duster oferece um conjunto raro: preço baixo, altura alta e conforto de sobra. A entrada e saída são naturais, sem esforço. Os bancos são largos e macios. E o espaço interno é generoso, com um porta-malas enorme,
Perfeito para viagem, para carregar compras grandes, para levar a família toda. O motor mais simples, o de aspiração natural, é o que dura mais e dá menos problema. Fuja dos exageros tecnológicos e fique com o básico bem feito. No mercado de usados, a Duster está entre os SUVs com melhor custo por metro quadrado de espaço interno. Você leva um carrão para casa pagando pouco e ainda economiza todo mês na manutenção. É difícil pedir mais. Toyota RAV4, gerações antigas. Não dá para fazer uma lista de SUVs duráveis sem citar a marca que virou sinônimo de não quebra, a Toyota. As gerações mais antigas do Toyota RAV4 são verdadeiros tanques de guerra disfarçados de carro de passeio. E mesmo assim, muita gente ignora esse modelo por achar que Toyota é só Corolla e Hilux. O RAV4 antigo é o tipo de carro que a pessoa compra, cuida e passa para o filho, e depois o filho passa para o neto. A durabilidade é lendária. O motor da Toyota daquela época foi feito para rodar centenas de milhares de quilômetros sem grandes intervenções. É o carro que você quase esquece que precisa levar ao mecânico, de tão pouco que ele dá trabalho. Para o público maduro, o RAV4 entrega confiança acima de tudo. Você entra nele sabendo que vai chegar. Não importa o calor, não importa o frio, não importa se está pegando a estrada de madrugada. Ele liga e vai. Essa tranquilidade não tem preço, principalmente para quem já viveu o suficiente para saber o valor de não ter dor de cabeça. O interior é confortável, a posição de dirigir é elevada e agradável, e a visibilidade é excelente. O único problema do RAV4 é que quem tem, não vende. Por isso ele é meio raro no usado, mas quando aparece um por um bom preço, é uma das compras mais inteligentes que uma pessoa pode fazer, porque é praticamente garantia de anos e anos, rodando sem preocupação. Mitsubishi, fechamos a lista com um SUV que envelheceu muito bem e que continua sendo ignorado por puro desconhecimento. O Mitsubishi Aesquis. Ele é elegante, confortável, bem construído e, mesmo assim, vive na sombra dos modelos mais badalados. Um erro que joga a favor de quem sabe escolher. O ASX foi feito com a engenharia caprichada da Mitsubishi, aquela mesma que fez a Pajero ser respeitada no mundo inteiro. O resultado é um carro sólido, silencioso e estável na estrada. Ele transmite segurança, tem uma dirigibilidade tranquila e uma suspensão que engole os buracos com elegância sem sacudir os ocupantes. Para quem tem mais de 60 anos, o ASX é quase feito sob medida. A altura de entrada é ideal. Os bancos são confortáveis e bem posicionados, e os comandos internos são intuitivos, sem excesso de complicação. É um carro que agrada tanto no dia a dia da cidade, quanto naquela viagem mais longa para visitar a família ou passar uns dias na praia. E o melhor, por ser subestimado, o ASX oferece um custo-benefício excelente no usado. Você leva para casa um SUV bonito, confortável e durável, pagando bem menos do que pagaria por um modelo da moda. É a prova de que, muitas vezes, o carro certo não é o mais famoso, é o mais inteligente. Então, no fim das contas, o que esses 8 SUVs têm em comum não é o preço baixo, embora todos sejam realmente baratos. O que eles têm em comum é uma coisa que quase ninguém valoriza mais hoje em dia: honestidade mecânica. São carros feitos para durar, para servir, para acompanhar a pessoa por muitos e muitos anos, sem drama, sem surpresa, sem aquela fila interminável de reparos caros. E é por isso que eles são esquecidos, porque o mercado prefere vender novidade, tecnologia, tela grande, coisa que brilha, mas quem já tem experiência de vida sabe que brilho não leva você para casa. O que leva você para casa é um motor confiável, uma mecânica simples e um carro que respeita o seu bolso e o seu corpo. Se você tem mais de 60 anos e está pensando em trocar de carro, considere olhar para esses modelos esquecidos antes de gastar uma fortuna no que está na moda. Um SUV alto, confortável, fácil de entrar e sair, barato de manter e feito para durar, pode ser a decisão mais sábia que você vai tomar. E o melhor de tudo, ele vai estar te esperando sem alarde numa loja qualquer, com um preço que ninguém mais está enxergando. Só você.